Olha, gente, para entender e acessar o coração das novas gerações, para entender e acessar o coração das novas gerações, ajuda muito a prática da alteridade. Pelo seguinte, primeiro, através do acolhimento. E é preciso que a gente entenda bem acolhimento, porque não se trata de passar a mão na cabeça das pessoas, não é isso. Mas o acolhimento vem, por exemplo, quando nós somos capazes de nos aproximarmos desse outro e tentarmos entendê-lo um pouco mais. Inclusive, nesse caso, aquilo que virou um certo mantra em programas de televisão, até programa de humor, perguntar não ofende. Alguém se lembra desse mantra televisivo? Programa de humor, não sei se era do Chico Anísio, o antigo Chico Anísio, né, gente? Perguntar não ofende. Gente, quando a gente quer conhecer o universo do outro, é preciso perguntar um pouquinho às vezes. E as perguntas, em muitos casos, fazem todo sentido, porque sugere que nós estamos interessados naquilo que a pessoa tem a apresentar, naquilo que ela tem a nos oferecer. Sendo que isso, claro, aí eu vou me recordar dos meus tempos de professor de aconselhamento, que é a ideia de que a gente faz esse esforço, mas dentro de um certo formalismo. O que eu vou chamar de formalismo, né? Eu tenho que passar uma atenção muito grande para a pessoa, mas em tempos de assédio moral, assédio sexual, em que todo mundo anda muito preocupado com essas coisas, é bom que nós tenhamos, especialmente no ambiente da escola, um certo formalismo. Eu costumo dizer, viu, professora Sandra, que a gente não toca em aluno. É claro que eu não estou dizendo que nós vamos ser tão rígidos, né, a esse ponto de nem chegar perto, mas tocar o corpo do outro, nós já estamos entrando numa área privativa, um tanto mais complexa. Mas eu posso, aí sim, me esforçar, com toda a força do meu ser, para tocar a alma do outro, ouvindo com atenção, sublinhando o texto que essa pessoa me apresenta, valorizando as suas conquistas, e aí, às vezes, eu consigo criar um vínculo muito maior do que de quem vive abraçando, às vezes, sem pé e sem cabeça, gerando até uma má compreensão das relações que precisam ser marcadas por um respeito enorme o tempo todo. Uma outra coisa, quando a gente pensa em demonstrar interesse pelo outro, nessa perspectiva, para entender o caminho das gerações, a gente faz um movimento que é muito curioso. Nós fazemos um movimento que vai além do narcisismo. Mais uma vez, o que é o narciso? Eu acabei de citar a sabedoria de Caetano Veloso na música Sampa, né, gente? Narciso acha feio que não é espelho. Mas é complicado. Nós estamos vivendo um período de polarização política, estamos acompanhando isso. Lá em Belo Horizonte, a gente tem que ter um cuidado enorme com isso. Mas, olha, em termos de polarização política, aquele que não olha o mundo como eu olho, aquele que não percebe a realidade como eu percebo, é colocá-lo de lado. É até objeto de espancamento, se for o caso. De chute na canela, pedrada no vidro do carro. Porque nós estamos vivendo uma polarização grave nesses tempos tão difíceis, em que não se aceita muito conviver com o diferente. E aí nós encontramos um pouco o discurso das gerações. Por exemplo, é impressionante como a geração Z, e aí eu me refiro muito aos adolescentes com os quais eu tenho contato hoje na escola, que tem uma relação com o mundo muito diferente do que foi no meu tempo glorioso, tempo de baby boomer. Por exemplo, no meu tempo, se uma pessoa, vamos dizer um moço, um rapaz, uma pessoa assim, fosse assim, como é que eu diria, né, gente, para não criar problema jurídico, uma pessoa mais afeminada, uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais gentil, né? A gente olhava aquilo com um olhar de distanciamento, sabe? A gente ficava com raiva, fechava a cara, não queria saber, né? Os nossos adolescentes, com relação a essas questões, eles são de uma abertura. E todo mundo aceita todo mundo, e amizade com todo mundo. Antigamente não podia ter amizade com certo tipo de pessoa, não, porque senão, nossa, o que vamos dizer a meu respeito, né? Imagina. Mas hoje não, é muito diferente, é outro olhar sobre a realidade, que nós teremos que considerar, no sentido de nós sairmos do nosso lugar fechado, narcísico, em que nós queremos ver o nosso espelho retratado no rosto do outro, para entender o outro verdadeiramente como ele é. Isso é transcendência. Eu me lembro que hoje de manhã, o professor Claudinei apresentou uma lâmina aqui, mostrando um pouco dos pilares do nosso programa socioemocional. E
o professor Claudinei citou muito bem um pilar fundamental, que é a transcendência. Toda vez que eu falo de transcendência, eu falo da minha relação com o Criador, eu me remeto à dimensão da espiritualidade, mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Antes até um pouco disso, gente, o transcender é transcender a si mesmo. É quando eu consigo deixar o meu lugar de percepção voltado para um olhar para mim mesmo e começo a aprender a enxergar o outro. Nesse movimento que caracteriza a alteridade, eu consigo dar um passo além e isso faz todo sentido. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que nós brincamos um pouco com isso, né? Uma santa brincadeira. Ô, gente, cada vez que a gente vence um período da vida, cada vez que passa por alguma experiência, que entra com um novo conjunto de ideias, novos conceitos, não importa, mundo de transformação digital, como nós estamos vivendo, tanta transformação, às vezes a gente não para avaliar que na relação com o outro, se eu quero estabelecer pontos de contato, se eu quero estabelecer vínculo, e a partir daí criar estratégias para lidar com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas, seria fundamental, seria básico na nossa experiência, não assumir o lugar de juiz. E o que eu estava comentando com o Jean, é me reportando a pessoa de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus, o Cristo de Deus, é transgeracional, porque ele lida com todo mundo com uma generosidade. Eu fico pensando, viu, professor Jean, que várias histórias de Jesus na Bíblia são chocantes. Por isso que eu costumava brincar, às vezes em aula de teologia, que Jesus era de cabeça para baixo. Porque ele não agia segundo o nosso quadradinho fechado, segundo as nossas expectativas limitadas de compreensão da existência. Por isso, ele poderia... Você pode falar? Não, é uma atitude intencional, né, do Mestre de Jesus, parece que atacar diretamente os rótulos. Parece que ele selecionava onde havia rótulo, é para essa direção que é preciso caminhar, e é nesse sentido de destruir o rótulo que é preciso abordar e acolher, não é verdade? É verdade. E vejam algumas histórias encantadoras, né? Zaqueu. Gente, quem não conhece esse cidadão chamado Zaqueu? Zaqueu era... Como é que eu diria, né? Zaqueu era abominável, gente, de acordo com a concepção da época. Ele era cobrador de impostos. Isso era horrível. Ele era traidor da pátria. Cobrava imposto, pegava um pouquinho para ele, claro, né? E ainda mandava o resto para os cofres de Roma, né? Hoje nós temos outras Romas, né? Mas, enfim, a gente manda para fora. O povo como? Nós temos outras Brasílias. Temos outras Brasílias, né? Com certeza temos. Mas, olha só que coisa impressionante. Aquele homem detestado por todos, de repente, é obrigado a subir numa árvore, ele que era de baixa estatura, para ver o Cristo que passava pela rua, e para surpresa dele e de todo mundo, Jesus para diante daquela árvore e diz a ele assim: ô Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar na tua casa. Isso é impressionante. Aí, eu estava dizendo para o Jean, que assim como ele, eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, né? E você sabe que uma das cenas mais comuns de jogo de futebol é quando alguém chuta uma bola e ela bate na trave, ou então passa raspando a trave, e a torcida em estádio cheio faz isso, né, gente? Aí a gente escuta assim, aquele... Oh, é a emoção daquele momento, né? Pois olha, aquela pequena multidão que acompanhava Jesus, no diálogo com Zaqueu, fez a mesma coisa, gente. Oh, como é que pode? Não tem cabimento. Esse Cristo não é Cristo coisa nenhuma. Porque como é que pode ir na casa desse cidadão? Esse camarada é absurdo. Pois olha, Jesus foi. Todo mundo conhece essa história e se encanta com ela o tempo todo. Uma vez eu li um comentarista falando sobre a história de Zaqueu e Jesus, desse diálogo. É que quando aquele encontro terminou, Zaqueu chegou para Jesus e falou assim: ó, Senhor, aqueles aos quais eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Coisa impressionante. Aí Jesus usa uma expressão que tem gente que diz que foi um momento de bom humor, que Jesus provavelmente era dado também a um certo bom humor, fruto da alma daqueles que
são mais adultos desse ponto de vista, mais equilibrados, né, podem rir com franqueza maior. Aí Jesus comentou assim, de fato, veio salvação nessa casa. Tem gente que pensa que é um pouco de ironia, porque sendo Zaqueu um mão fechada como ele era, que pegava dinheiro de todo mundo, ele abriu mão disso tudo, puxa, é milagre mesmo. Não, gente, é o Cristo de Deus, é uma coisa assim, fantástica.